a história da conversão dele é muito engraçada, porque eu sempre chamava ele para a igreja, teve uma época que eu falei, vou parar de chamar. E teve um dia que ele foi, e nesse dia, Daniel, meu marido, né? O pastor Daniel estava lá pregando, na época era diácono Daniel, e Daniel pregando, Daniel sempre pregou muito sobre a volta de Jesus. Sim. E sempre foi muito veemente nas pregações, né? Na palavra, muito forte, muito direto. Isso. E Daniel foi e falou, aqui está meu sogro, mas se ele não aceitar Jesus, ele pode ir para o inferno. Mas assim, sem papas na língua, não, direto. Mas meu pai queria ser curado, porque ele estava caminhando, um cara com 55 anos, caminhando, e queria mais, né? Muito novo ainda. Novo. Aí ele falou que queria ser curado. E nessa, quando o Daniel chamou, ele achou que Daniel estava chamando ele para ser curado. E ele foi. E todo mundo da igreja que estava orando por ele, né, já sabendo do problema cardíaco dele, achou que Deus estava ali, que ele estava aceitando a Jesus. Mas, na verdade, quando eu abracei meu pai falou, esse povo está pensando que eu estou aceitando a Jesus. Estou não, hein? Eu estou aqui para receber minha cura. Eu não estou entendendo. Eu falei, pai, agora você se vira. Era como se jogasse uma água fria. Mas Deus sabe como faz as coisas. E, a partir dali, então, Deus começou uma história com ele. Ele tinha muito medo de morrer. Me lembro um dia que ele passou muito mal e ele pediu para que eu orasse por ele, que ele estava com ânsia de morte. E, enfim, passou um mês no hospital e, nesse um mês, ele falou que ele queria voltar para se batizar nas águas. Ele se batizou nas águas porque ele achava que porque o pastor... o pastor falava para os batizandos, né? Vocês, quando vai ser sepultado, né? Então, ali vai ser o velho homem. Quando você levantar das águas, vai ser um novo homem. Tudo vai se fazer novo. E aí, meu pai achava que ele ia ter um coração novo. E aí, ele foi ser batizado por conta disso. Então, mais uma vez, ele achou que estava driblando Deus, né? E aí, quem foi driblado foi ele, porque ele começou a sentir a presença do Espírito Santo. E ele participou da primeira Santa Ceia, da segunda ceia, da terceira. Ele já estava no hospital, tomou Santa Ceia lá no hospital, e ele não voltou mais. E ele teve um grande testemunho, por quê? Porque eu me lembro como se fosse hoje, um sábado, quando eu entrei ali na UTI, ele estava cheio de tubo, cheio de fio, né? Mas falando, né? Não estava entubado, estava com muita coisa, né? Monitorando. E aí ele falou assim para mim, eu vou driblar essas enfermeiras. E eu falei, pai, não é por aí. E ele falou, filha, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. E ali eu sabia que eu estava me despedindo do meu pai, o médico era um cristão também, ele falou, libera teu pai. E ali eu entrei com aquela capa, você entra no UTI, e quando eu tirei a capa, eu falei, Deus, é teu. Eu entendi. E meu pai realmente teve a passagem dele para o Senhor às 5 da manhã, daquela madrugada, de sábado para o domingo. E só que, naquela época, a gente não tinha telefone em casa, e ligaram para o meu vizinho, e quando ligaram, eu falei, papai partiu, já pega a roupa, porque ele já não está entre nós. Eu só quero saber como foi. E aí o médico falou que ele teve uma parada cardíaca, conseguiram ressuscitar ele, e nisso que ele voltou, ele pediu para conversar comigo, que ele já sabia, já tinha visto para onde ele ia, e para falar para o genro dele que ele sabia que Deus realmente estava livrando a alma dele do inferno, porque ele viu o anjo de Deus que estava vindo buscá-lo. E foi um grande testemunho naquele hospital, porque a gente sempre buscou muito, né, tratar muito bem dele, mas eu estava em paz, porque eu sabia que meu pai estava com Deus. Então, quando você consagra alguém ao Senhor, saiba que é dele.